Bom, nós estudamos lá no processo fotossintético que o ciclo de Calvin ele produz uma substância denominada gliceraldeído 3-fosfato. O ciclo de Calvin é a fase bioquímica, né, lá no processo fotossintético. Essa substância produzida ela vai lá para o citosol, para o citoplasma, e ali ocorre a síntese de sacarose. Então, a sacarose é produzida lá no citoplasma das células do mesófilo. Das células do mesófilo, os fotossintáticos eles precisam ser transportados para o floema. Então, o transporte inicialmente ocorre para as células companheiras. E observem que entre célula companheira e células do mesófilo não existem os plasmodesmos, que são as conexões existentes entre células, né? Dessa forma, esse transporte ele vai ser um transporte ativo, ou seja, vai gastar energia na forma de ATP. Nessa imagem aqui, eu tenho a sacarose na célula do mesófilo. Aqui eu tenho a membrana, né, a parede da célula, na verdade, e aqui eu tenho a sacarose sendo transportada para as células companheiras. Então, observem que para ocorrer isso, é preciso gasto de energia. E a gente vai ver que depois que o açúcar ele sai aqui da célula do mesófilo e vem para a célula companheira, ele vai ser transportado então para os elementos crivados. Nesse caso aqui, já observem que existe a presença dos plasmodesmas. Então, esse transporte do açúcar da célula companheira para os elementos crivados vai ser um transporte passivo, não ocorre então gasto de energia. A teoria então que explica o transporte de fotoassimilados da fonte para o dreno é chamada de teoria da translocação por fluxo de pressão ou teoria de Manche. Bom, então o açúcar ele foi produzido na célula fonte. Da célula fonte, esse açúcar, nessa imagem que ele está sendo ilustrado por essas bolas vermelhas, né? E está sendo demonstrado aqui na forma de sacarose, ele vai ser transportado da célula fonte para a célula companheira e da célula companheira para os elementos crivados do floema. Aqui nós temos os elementos de vaso do xilema. É importante nós observarmos aqui para os potenciais hídricos, osmótico e de pressão. Então, observem, né, que o potencial hídrico aqui do xilema está menos 0,8. Assim que a sacarose é depositada ou descarregada aqui no floema, observem que o potencial hídrico é menor quando comparado, o potencial hídrico do floema é menor quando comparado ao potencial hídrico do xilema. O potencial de pressão do floema é maior em relação ao potencial do xilema. E o potencial osmótico do floema ele é menor quando comparado ao potencial do xilema. Então, a água do xilema ela passa para o floema por osmose. Sai do meio aqui menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto, que está mais concentrado porque a sacarose da célula fonte ela foi descarregada aqui dentro do floema. Então, existe um fluxo de pressão dentro dos elementos crivados. Aqui nós temos uma alta pressão, 0,6, e aqui nós temos uma baixa pressão, 0,3. Então, a sacarose que se encontra aqui nos elementos crivados, ela começa, né, a ser translocada aqui para a célula dreno. A célula dreno ela faz pressão, né, sobre sobre a sacarose que está dentro, né, sobre a sacarose que foi transportada da célula fonte para os elementos crivados. Então, observe, né, que quando chega aqui próximo à célula dreno,
essa sacarose, ela é então novamente transferida para a célula companheira e depois então para a célula dreno. Pode ser a célula de uma raiz, célula de caule, célula de flor. E em função então aqui do descarregamento da sacarose aqui no dreno, ocorre uma redução então no potencial hídrico, que se torna menor do que o potencial xilemático, aliás, se torna maior do que o potencial xilemático. Por isso, ocorre então o retorno da água para o xilema. E essa redução do potencial hídrico do floema, ela ocorre em função da redução aqui do potencial osmótico. Observem que o potencial osmótico aqui está menos 7 nos elementos crivados do floema e nos elementos de vaso do xilema está menos 0,1. E essa redução ocorreu, né, em função do descarregamento aqui da sacarose nas células dreno. Então, com a redução do potencial osmótico, o potencial hídrico ele aumenta no floema e fica menor quando comparado ao xilema, né? Por isso, então, que ocorre aqui o retorno da água. Então, o que faz com que a sacarose presente na célula fonte se encaminhe, seja transportada aqui para a célula dreno, é o potencial, as diferenças de potencial de pressão existente, né, entre os elementos crivados ali próximos às células fonte e os elementos crivados ali nas células dreno. Então, aqui o potencial de pressão é alto e já o potencial de pressão aqui nas células dos elementos crivados do dreno são baixos. Então, é esse diferencial, esse gradiente de pressão que faz com que ocorra o transporte, então, dos fotoassimilados da célula fonte para a célula dreno.